Em vigor há 7 meses, a lei que proíbe música alta em ônibus de São José dos Campos ainda não é respeitada. Muitos passageiros afirmam não conhecer essa determinação. Então, a Prefeitura estuda medidas para conscientizar os usuários. Miriam estuda pedagogia e gosta de relembrar a matéria, tanto no ponto de espera quanto dentro do ônibus. O problema é quando algum passageiro insiste em ouvir música alta no coletivo. O trabalho tira toda a concentração, né? Não tem como. E acontece muito? Sim, frequência. Para este vendedor, que sempre roda a cidade de ônibus, chega a ser uma tortura. Incomoda muito, né? As pessoas de idade não gostam, né? E a gente às vezes acaba ouvindo sem querer ouvir, né? O que pouca gente sabe é que é proibido ouvir música alta dentro do ônibus em São José dos Campos. A lei existe desde novembro do ano passado, mas não prevê nenhum tipo de penalidade para o usuário que a desrespeita. Segundo este vereador que elaborou a nova lei, cabe à Prefeitura informar e criar campanhas para educar os passageiros. A população alega ignorância da lei, ou seja, que não conhece a lei. Não conhece porque não houve, por parte do Executivo, uma campanha de orientação. Então, o que é preciso nesse momento é uma campanha, nem que seja um cartaz dentro dos ônibus, orientando a população. Todo mundo tem direito de ouvir o som, a música que quiser, mas desde que use no foninho de ouvido. O diretor de transportes do município diz que medidas já estão sendo tomadas para conscientizar os usuários. A Prefeitura já desenvolveu um padrão de adesivo e de cartazes que serão colocados dentro dos ônibus. No mesmo cartaz que informa sobre as regras para o melhor uso do ônibus, como respeito ao idoso, respeito ao deficiente físico, respeito aos assentos reservados para obesos. Está sendo colocado também a importância de se respeitar a questão do uso do equipamento de áudio. Os motoristas já estão orientados a isso. O assunto faz parte do treinamento que está sendo implantado agora junto aos motoristas e cobradores no programa Transporte Bem. Além do tratativa com idosos e deficientes, os motoristas estão sendo orientados também a cuidar dessa questão da proibição do uso de equipamento de áudio. Muitos motoristas e cobradores já estão orientados a conversar com os passageiros, que além de incomodar os ouvidos das pessoas, também atrapalham o trabalho dos funcionários. Atrapalha na hora da campainha, se não escuta a campainha. Então a gente pede para a empresa abaixar o som para a gente. Na maioria são aquelas músicas inadequadas, né? E o pessoal voltando do trabalho, cansado, acaba atrapalhando um pouco. No início do mês, a Câmara Municipal de Taubaté também aprovou a lei que proíbe música alta nos transportes coletivos. Sandro utiliza ônibus todo dia para ir e vir do trabalho e sabe que um simples fone resolve o problema de todo mundo. Com certeza. Para não perturbar os outros, né? Cansado, quer descansar, né? É bom não perturbar os outros. Tá aí. Hora de saber como deve ficar o tempo amanhã em toda a região. Os detalhes no mapa da Somar Meteorologia. A nebulosidade e a chuva que passam pela região dão uma trégua nesta terça-feira, que será um dia de sol entre nuvens. A temperatura sobe um pouco mais. Vamos às mínimas: 7 graus em Campos do Jordão, 14 em Aparecida, Taubaté e Jacareí. A umidade relativa do ar, que estava em situação de alerta no fim de semana, em torno de 20% melhora. Amanhã o índice fica acima de 50%. As máximas chegam na casa dos 21 graus em Caçapava, 22 em São José dos Campos, 24 Caraguá e 26 em Lorena. Nos próximos dias o tempo abre. Na quarta-feira o céu fica mais aberto, mas segundo os meteorologistas da Somar, entre sexta e sábado o tempo fecha parcialmente. Em Cachoeira Paulista, olha só, chuva em forma de pancadas. Bom, e a gente sabe que a baixa umidade do ar acaba sendo comum nessa época de inverno e favorece problemas nos olhos. A conjuntivite e a síndrome do olho seco estão entre as principais doenças. E para não se tornar uma vítima, o negócio é se prevenir. Tudo parece seguir bem, quando de repente algo passa a incomodar. O clima seco e a poluição podem causar consequências nada agradáveis aos nossos olhos, seja por meio de uma doença ou na rotina de trabalho. Uma amiga minha, que ela teve uma infecção no olho, daí eu acho que ela não se cuidou bem e prejudicou ela. A visão fica cansada, a gente percebe quando chega em casa que a gente só quer dormir mesmo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, durante esta semana a umidade do ar deve ficar
ficar abaixo dos 30%. Situação propícia para desencadear uma série de problemas, como a conjuntivite e a síndrome do olho seco. Em caso de qualquer sinal de irritação nos olhos, o melhor caminho é procurar a orientação de um oftalmologista. A automedicação deve ser descartada. O olho seco, a gente tem que pensar que é uma patologia crônica que agrava nesse período do ano, devido à falta de umidade, aumento da poluição, a temperatura baixa. A conjuntivite viral é aquele quadro mais agudo. O paciente entrou em contato com alguém com conjuntivite até 10 dias atrás. Então, aparece como dor no olho, a visão embaçada, secreção, aquele olho bem inchado, bem vermelho. Para manter uma visão saudável, o médico recomenda. Medidas simples no dia a dia fazem toda a diferença. A higiene ela é a base de tudo. Então, não compartilhar maquiagens, toalhas, tudo individual. Lavar bem o rosto, a gente recomenda que use shampoo neutro de criança, faz uma espuminha na mão, fecha o olho e lava, pelo menos 3 vezes ao dia. Isso deixa a região muito bem limpa. Cerca de 500 detentos devem deixar ainda no mês de julho o presídio Edgar Magalhães Noronha, o PEMANO de Tremembé. A determinação é da própria Justiça, que reavaliou os processos de presos do regime semiaberto. Para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o conselheiro estadual da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Luiz Eduardo de Moura. Luiz Eduardo, obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite. Explica pra gente quais são os critérios para atualizar esses processos. Na realidade, o que aconteceu é que a Justiça das Varas Criminais do Estado de São Paulo estava com muitos processos em atrasos. Então, foi feito um levantamento pelo Conselho Nacional de Justiça, na qual determinou uma força-tarefa para a realização desses trabalhos de um modo mais célere. Então, foi criada essas forças-tarefas para que realmente julgasse esses processos, uma vez que existiam muitos presos que possuem direitos a estar em liberdade e encontram-se custodiados. E, paralelamente a isto, em razão da deficiência das vagas nos presídios do Estado de São Paulo. Doutor Luiz Eduardo, o que parece para os leigos é que a Justiça está liberando cada vez mais quem comete crimes, até porque não tem onde guardá-los. Seria esse o problema? Hoje nós temos uma política nacional que ela tem proporcionado para que os presos saiam, respondam inclusive processos em liberdade, presos cautelares. Hoje há realmente uma política de desencarceramento para que os presos possam ficar em liberdade e só em último caso eles fiquem detidos. O senhor acredita que essa revisão tem a ligação com essa lei agora que coloca fiança na grande maioria dos crimes, acho que todos praticamente que não são em flagrante delito? Teve muitas leis que saíram que vieram ajudar os detentos, desde remissão de pena, como os presos que passaram a estudar, outras leis, como o caso de fiança aos detentos provisórios e direitos de que eles fiquem detidos dentro de casa. Esses fatores, sem dúvida alguma, vieram influenciar para a criação dessas novas tarefas e desafogar os presídios. E, com isso, possibilitar que se abram novas vagas para que o Estado de São Paulo, que existe um déficit carcerário de 100 mil vagas, possa cumprir 130 mil mandados de prisão que encontram-se abertos, que só não são cumpridos em razão da falta de lugar para prendê-los. Ok, obrigada, Luiz Eduardo, pela sua presença. Boa noite. Veja em instantes no Band Cidade. Informações sobre a Semana do Aposentado, que acontece em São José dos Campos, em já. A hora certa agora, 7h03.